Queridos irmãos, agora nós vamos dar sequência no vídeo 25. Então, nós vamos diretamente para a questão de número 627. Então, observemos bem a pergunta de Allan Kardec. Kardec, como sempre, sábio, né? Mas os espíritos, eu fico pensando assim, ó. Isso é meu, com todo respeito. Isso aí não é desfazer de ninguém. Kardec e os bons espíritos, eles viviam na época como gato e rato. Entendeu? O rato sabia que tinha um queijo ali. Ele tinha fome. Então ele saía fora da casinha dele e viu o queijo lá, a distância de 2 metros. Aí o que ele fazia, o rato? Ele olhava assim no pé da mesa. Num pé da mesa estava o queijo. No outro pé da mesa estava o gato. Aí o rato, meu Deus do céu, se eu não der um jeito nesse gato, eu vou morrer de fome. O que eu faço, hein? Inventei um agora. Descobri um agora. Descobri como eu vou enganar o rato. Aí ele chama o irmão dele lá. Ele chama o irmão dele. O rato também tem irmão. Godofredo, vem aqui. Pois não. Ó, não sai fora não, mas vai pro lado de dentro aqui, até lá no sótão. Que casa de rico tem sótão, né? Tem lavabo, ó. Casa de rico tem lavabo. Tem toalete. Vem procurar toalete na minha casa para vocês, que você vai encontrar. Então você vai lá no sótão, Godofredo. E você vai miar igual gato. Mas só que você vai miar igual um gato fêmea. Eu não consigo. Consegue. Afina essa garganta aí. Ó, tá vendo que é queijo? Eu vou tratar de, ó, surrupiar ele enquanto você vai enganar o gato. Isso é tudo psicologia. Aí, Godofredo vai, né? Lá pro sótão. E lá em cima, ele com aquela vozinha fina dele, miau. Porque a fêmea geralmente tem aquela vozinha assim de 3 jeitos, né? Miau, miau. E o gato, orelhinha em pé, né? E ele deixa de proteger o queijo. O instinto primitivo dele fala assim, é hoje, né? Hoje é hoje. Hoje eu não vou me conter, né? Ainda mais se essa gata for Gertrudes. Pronto. Chega lá e não encontra Gertrudes, não encontra gato, não encontra nada. Ele falou, mas fui tapeado. Ué. E nisso dá tempo do rato, ó, ir lá e catar o queijo e pá, entrar dentro do buraquinho dele e ficar quietinho ali. Vem lá o Godofredo. Conseguiu. A metade é minha, a metade é sua. Mas só que não fica nisso, né? A história depois eu continuo noutra pergunta, que senão vai não. Depois eu vou contar a história do que o gato faz para tapear o rato. Porque Kardec e os bons espíritos é gato e rato. Ó, pergunta.
Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, as verdadeiras leis, não é verdadeira lei não, viu gente? As verdadeiras leis de Deus. Qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Oxe! Qual? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Bons espíritos, uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, então, bons espíritos, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Oxe, mas que mais vocês têm para nos ensinar? Aí vem lá os bons espíritos. Aquele tapa na cara de Kardec. Com todo respeito. Kardec, seu tonto, presta atenção. Eu vou explicar mais uma vez. Vê lá se os espíritos faziam isso. Mas eu estou dizendo isso porque eu vou entrar na história para você ver como fica mais fácil a gente entender essa historinha. Jesus empregava miúde, Kardec. Jesus empregava miúde, Kardec. Na sua linguagem. Alegorias e parábolas. Então você entendeu por que Jesus ele empregava a miúde na sua linguagem alegorias e parábolas? Agora isso está relacionado tudo ao estágio evolutivo do espírito naquela época. Porque não adiantava Jesus abrir o verbo como é aberto hoje. Porque ninguém ia entender nada. Pensa bem. Se para dialogar com aqueles adúlteros, sabendo ele que aqueles adúlteros estavam lhe querendo fazer-lhe um pega contra as leis, né? Acho que é as leis judaicas, né? Tudo adúltero. Só uma adúltera. Ele usou a parábola. Aquele que estiver sem nenhum pecado, atire a primeira pedra na nossa irmã, ué. Oxe. Sentam-lhe pedras nela. Bate ela a pedrada. E aquela vez que ele depara-se com uma moeda e ele não perdia tempo, né? Ele não perdia momento algum de ensinar. Tomou a moeda, dá-me aqui essa moeda, deixa eu dar uma olhadinha. De que é essa esfinge aqui? É de César. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
Olha só para você ver. Jesus não perdia tempo. Ele usava a miúde, a sua linguagem, a sua alegoria. Ele usava as parábolas para pregar, para passar adiante os ensinamentos das leis de Deus. Eita, caboclo esperto esse Jesus, é? Tudo no momento certo, gente. Não adiantaria ele, naquela época, querer dizer para todo mundo lá, ó, vai aparecer um caboclinho aí mais para frente. Eu já vou adiantar para vocês que ele vai entrar em contradição contra as leis, viu? Mas ele tá certo, viu? O nome dele é Galileu Galilei, viu? Na verdade vos digo, ele é que tá certo. O resto tá tudo errado. Ele não dizia isso. Porque ele vai dizer que a Terra não é o centro do universo. E nem o Sol. E que a Terra é que gira, que circunda o Sol e não o Sol que circunda a Terra. Ia adiantar Jesus dizer isso? Ó, vai chegar um momento, vai aparecer um homem aí que vai inventar um veículo que chama avião. Vai transportar gente lá nas nuvens, ó, 12.000 metros de altura. Vai aparecer um outro maluco aí que vai inventar um aparelho que chama celular. As pessoas vão conseguir falar de um continente a outro em tempo real. Você acha que Jesus ia fazer isso? Ô, gente, Jesus é o bom senso, né? Porque falava de conformidade com os tempos, aqui ó, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Então, um dia Jesus disse aos apóstolos: a vocês eu falo mais ou menos assim. É muita coisa, viu, gente? A cabeça tá cansada já. Tá cansada assim, só na noite de hoje já vai para 6 vídeos. Então é muita coisa para uma cabeça, para um cérebro só, já com quais 1000 vídeos gravados de assuntos diversos, sem repetir nenhum. Então desculpa alguma falhinha. Mas ele ele disse para os apóstolos, mais ou menos assim: a vocês eu falo de uma forma e a eles eu falo de outra forma. Quer dizer que os apóstolos eram mais evoluídos que a humanidade da época lá. Os apóstolos tinham condições de entender Jesus fora das alegorias, fora dos amiúdes, fora da linguagem convencional da época, fora das parábolas. Os apóstolos conseguiam entender Jesus. E mesmo assim, Pedro se deixou ser influenciado pelas trevas em dado momento, quando quis barrar o mestre. Então é só você ver. Porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se, mister, agora que a verdade se torne inteligível, então é necessário que agora a verdade se torne inteligível.
para todo mundo. Por quê? Porque a humanidade está mais avançada. Existem aí as ciências para colaborar. Existem as tecnologias. Existem os meios de comunicação. Hoje tudo conspira a favor da evolução do ser. Só não evolui quem não quer. Porque quem não quer fica preso ali àquele atavismo, aquela ignorância. Mas tudo conspira a favor dele. Faz-se mister agora que a verdade se torna inteligível para todo mundo. Todo mundo hoje, todos os seres podem desfrutar de igual para igual. Ninguém é melhor que ninguém. Naquela época também ninguém era melhor que ninguém. Só que o nível de compreensão era menor. Em alguns, entendeu? Muito necessária é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Olha a gente aqui. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas através do esmiuçamento. Surge um aqui, surge outro ali. Um esmiuça um lado da casa aqui, outro esmiuça o outro lado da casa ali, o outro lado. Une-se o útil ao agradável. Ninguém é melhor que ninguém, mas todos instrumentos de nosso Pai, o Criador de tudo. O Alfa maior, se assim podemos dizer, o Zenit, o Nadir na evolução. Tão poucos são os que as compreendem, e ainda menos que as praticam. Olha só para você, mesmo assim, tão poucos são os que as compreendem, e ainda menos os que as praticam. Mesmo hoje em dia, com toda a tecnologia, com todo avanço, com toda facilidade, tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. Haja visto que as parábolas de nosso Senhor Jesus Cristo até hoje nunca foram decifradas. É óbvio, pelos espíritos acomodados, pelos acovardados, pelos ingratos, pelos desumanos, pelos desordeiros, porque espíritos do nível de Francisco de Assis, de Hipólito e Leon Denisard de Rivail, pelos espíritos de Joana d'Arc, de Leon Denis, de Francisco Cândido Xavier e de Edivaldo Pereira Franco, esses conseguiram decifrar as parábolas do Cristo. Por isso cumpriram o que lhes foram determinados.
porque mesmo antes de retornar a este corpo físico na atual existência a qual estiveram, já nasceram com as parábolas já decifradas, tendo eles a responsabilidade apenas de transmiti-las para a humanidade. E tudo que se vê hoje na literatura espírita, tudo que se vê hoje nas obras básicas e em todos os livros psicografados por Ivone Amaraldo Pereira, Divaldo Pereira Franco, Francisco Cândido Xavier e todas as obras escritas paralelamente às 5 obras básicas da doutrina espírita por Allan Kardec, por Leon Denis, são nada mais, nada menos do que o resumo das parábolas decifradas por esses seres no plano espiritual que as fizeram com que se materializasse na Terra. Agora, os ignorantes ainda continuam sem saber que significado há por detrás dessas parábolas. Isso são códigos, queridos irmãos. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos. A missão dos bons espíritos consiste em abrir os olhos e a visão a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. E onde encontra-se esse reino que Jesus anunciou? Meu reino não é deste mundo. Se o reino de Jesus não é deste mundo, onde encontra-se o reino de Jesus? Principalmente na terra, no coração do ser humano, que ainda não se encontra evangelizado suficientemente para recebê-lo. Porque aqueles que já conseguiram concebê-lo, diferentemente, viveram e vivem que outras pessoas. Daí a necessidade que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões. Viu só? Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Não há como você falsear, né? Uma lei
toda de amor e de caridade. Como você vai desmoronar um alicerce que é todo de granito, que é uma rocha infinita, cuja base é a caridade, o amor, a solidariedade, o respeito, a consideração pelo próximo, cujo a base é a lei do amor. Como falsear o sentido desta lei de todo amor e de caridade? É impossível. Por isso, queridos amigos, queridos irmãos, até o próximo vídeo. Agradecemos vossa atenção, mas prometemos retornar no próximo vídeo com novos esmiuçamentos na questão 628.